Quando procurar um psicólogo? Esse é o tema do meu primeiro post no Instagram, né? Um post que eu vou apagar no final da semana, e por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque eu estou querendo dar uma cara para esse Instagram aqui um pouco mais definida, né? Ele foi mudando comigo, tem diversas fases, mas eventualmente a gente precisa dar uma digerida no passado, reassimilar, deixar aquilo que é interessante e às vezes limpar algo que já não nos serve tanto e que às vezes até nos pesa, né? Então nós estamos falando aqui, né, de quando procurar um psicólogo. Este é um momento, quando de alguma forma a nossa construção histórica, né, como um Instagram, foi ficando ultrapassada, mas ela ainda está viva. Por quê? Porque ela não vai embora simplesmente. Tudo, né, que faz parte de nós precisa ser olhado, assimilado, digerido, para poder ser, então, descartado naquilo que pode ser descartável. Porque tudo que nós vivemos tem um certo sentido existencial que não pode ser simplesmente esquecido, né? Essa é um lugar comum. Vamos esquecer isso, vamos deixar para trás, vai para a vida, esquece, né? Passado não serve mais, né? É um bom lugar comum, mas as coisas não funcionam desse jeito. A gente não funciona desse jeito. Então, quando procurar um psicólogo, né? Então a gente está aqui querendo definir uma demanda, né? Um quadro da demanda. Qual é a demanda para o psicólogo? Quando seu carro estraga? Não, quando seu carro estraga, não vá procurar um psicólogo, a não ser que ele seja um psicólogo mecânico, né? Quando você está com dor de dente, né? A dor de dente pode dizer algo, né? Do seu caráter, da sua organização, mas definitivamente não é demanda para o psicólogo a dor de dente, é um caso para um dentista. Então, como que a gente define assim, essa demanda que é tão abstrata, ainda mais para uma sociedade que ainda não está tão acostumada com a terapia, com entender que nós temos um modo de funcionamento, né? Um bom modo da gente olhar é a metáfora computacional, que hoje está muito claro para a gente que existe no computador hardware e software, e ambos são complicados e ambos causam problemas, certo? Então, a demanda psicológica é sempre essa demanda que não é exatamente uma demanda corporal, no sentido de nenhum defeito corporal, mas é mais uma demanda relacionada às configurações, como nos configuramos no mundo. E a escuta psicológica, ela, como de todo profissional, é uma escuta especializada. Então, quando você começar a falar dos seus problemas, da sua vida, das suas histórias para um psicólogo, é assim como se você começar a falar, né, quando você for no mecânico e ele começar a falar a respeito do que está acontecendo, né? Você vai falar de coisas para ele que para ele vão fazer muito sentido e vão construir uma visão a respeito do funcionamento daquele carro que você mesmo não sabe, porque você não se especializou, né, em mecânica. Então, algo que não diz nada para você diz muito para o mecânico. E assim como, né, a grande parte das especialidades, o psicólogo é um especialista, e a conversa com o psicólogo, ele vai enxergar nas entrelinhas, ele vai ver o que você não enxerga muitas vezes, né, que está inscrito ali, nessa maneira de funcionar, nos seus problemas, nas suas histórias. E aí, o que ele vai te fazer? Ele vai te falar o que está errado e falar que pensa que você tem que trocar? Não é possível, né? A gente está falando de algo muito mais complexo, delicado, elaborado do que o funcionamento de um carro. Nós estamos falando de algo ainda mais complexo, elaborado do que o funcionamento próprio de um software, né? Até hoje desenvolvido, parece que nenhum suplantou a complexidade da inteligência, da mente, da forma de funcionamento da mente humana. Então, o que o psicólogo pode fazer na medida em que ele vai reconhecendo, né, quais são os padrões disfuncionais, vamos dizer assim, né, os padrões disfuncionais, porque o ser humano, ele é absolutamente amplo na sua capacidade de gerar comportamentos, adaptações. Então, muitas vezes,
falar de doença é complicado, porque você vai pegar um esquimol lá, vai pôr ele aqui no centro de Belo Horizonte, e ele vai começar a não dar conta de nada, você vai falar que ele está doente. A gente tem que olhar com cuidado isso. Talvez ele esteja, né, com certos padrões disfuncionais dentro dessa cultura, dentro desse ambiente. Então, como que a gente vai ajudar esse esquimó, ajudar as pessoas que não estão conseguindo exatamente ter êxito, ter um bom funcionamento, conquistar as coisas, né? Ter um fluxo vivencial saudável, alegre, relacional com as pessoas, a melhorarem, né? Temos a escuta que é especializada, a escuta que vê, né, nas entrelinhas de como que aquela existência está se configurando, onde que ela está se debatendo, onde que ela não está encontrando. E dentro disso existem formas de ajudar este ser humano que nos fala a reconhecer, né, isso num processo de esclarecer, de também conseguir enxergar essas entrelinhas. E isso não é um processo, né, aliás, vamos dizer, isso é um processo, logo isso não é um entendimento, não adianta se falar. Então, dentro da psicoterapia existem formas, então, de intervir e atuar diante daquilo que se enxerga, diante daquilo que se pode averiguar da dificuldade do ser humano que nos procura, né? Assim, né, voltamos lá para a mecânica, ele não vai te dizer o que está errado e você vai embora e está tudo certo. Não, precisa trocar as peças, precisa ter uma ação diante daquilo que se encontra, daquilo que, né, que se compreende. Então, na psicoterapia existem formas, inúmeras formas, dentro de muitas abordagens. Hoje nós temos a abordagem da Gestalt terapia, que é uma abordagem pós-moderna, que foi criada nos Estados Unidos, num grupo de pessoas, originalmente por Friedrich Perls. Temos a psicanálise, que foi desenvolvida por Freud e que até hoje tem uma escola enorme, que continua avançando. Temos a TCC, que é uma escola mais moderna, que vem, né, em alguma forma se baseia na neuropsicologia, enfim. São inúmeras aqui, temos a focalização, temos a psicologia corporal, que tem origem Rashiana, que também tem diversas ramificações, é um campo enorme, e a gente pode citar algumas formas de intervenção. Por exemplo, vamos pensar em Reich, que ia no corpo, porque descobriu que os nossos sentimentos acumulados, as nossas emoções presas, de alguma forma também estavam presas na musculatura. Então ele desenvolveu formas de trabalho corporal que ajudava no desenvolvimento psíquico das pessoas. Temos a Gestalt terapia, que tem experimentos, tem centenas de formas de experimentos descritos, que são maneiras do psicólogo conseguir dar para aquele outro ser humano uma experiência compreensiva, elucidativa, clareativa do seu processo, onde ele possa ter insights a respeito de onde que ele está, como se de repente ele se reconhecesse. E aquilo ali promove uma série de mudanças multidimensionais, de compreensões multidimensionais. A TCC tem exercícios elaborados que a pessoa pode fazer semanalmente, não conheço tanto, e que vai ajudar ela numa absorção daquilo que precisa ser olhado, daquilo que precisa ser compreendido, dos comportamentos, para que ela possa então elaborar um pouquinho mais o que ela está fazendo. Enfim, são diversas maneiras. Às vezes pode ser a humanista que acolhe, né, aquilo que a pessoa traz, quando muitas vezes provavelmente isso que ela traz no mundo não foi acolhido e ficou traumatizado, e esse acolhimento ele vai se dando a partir de um treinamento extenso dos psicoterapeutas em acolherem também aquilo que neles foi machucado. Então, é uma prática bastante complexa, né? Envolve um treinamento, a meu ver, envolve um treinamento árduo das próprias questões emocionais. Nem todas as abordagens trabalham tanto, mas em geral trabalha-se, né, se aprende muito na própria terapia e no próprio desenvolvimento. E vamos ver se eu consigo concluir. Então, quando você vai procurar uma psicoterapia? Geralmente quando o problema não está
né, quando você não se sente totalmente bem, ou deseja melhorar, ou deseja abordar algum aspecto da sua relação com o mundo, da sua vivência, da sua experiência de vida que não está satisfatório, que poderia ser melhor e que não faz parte de nada, não tem nenhuma deficiência física que está provocando isso, é algo que está ali na dimensão da forma de funcionar do mundo, na forma de se relacionar e que está envolvido então com uma construção do seu modo de viver, que vem desde experiências pré-natais, nascimento, e que muitas vezes a gente não sabe, né? Então por isso precisamos de uma escuta especializada, né, e de uma intervenção profissional que nos ajude a melhorar, nos ajude a superar, nos ajude a esclarecer, né, o que acontece com a gente, nos ajude a ter respostas que são biopsicocorporais e que verdadeiramente reverberem na nossa maneira de ser, flexibilizem as nossas visões sobre o mundo e nos ajude então a restabelecer um fluxo de crescimento, um fluxo vivencial prazeroso com a vida. Muito obrigado, até o próximo. Tchau.